Boa noite. O tema de hoje tem como título, o título desse livro, Nas Fronteiras da Loucura. É um livro de Manuel Filomeno de Miranda que trata do carnaval. Então o nosso tema é sobre o carnaval, data que se aproxima e que tem tudo a ver conosco, que moramos no Rio de Janeiro, tudo a ver com vocês, que são vizinhos de uma das maiores campeões do carnaval do Rio de Janeiro, Beija-Flor, e tudo a ver conosco, que somos espíritas, porque a doutrina espírita, a partir da visão que ela tem das coisas, nos auxilia a entender o mundo que a gente vive. A primeira coisa que a gente pensa sobre o carnaval é que o carnaval é uma festa genuinamente carioca. Não é. O carnaval acontece em quase todas as cidades do Brasil. Você viaja para várias cidades e lá tem carnaval. E aí a gente pensa que é uma festa genuinamente brasileira. Não é. O carnaval é uma festa que acontece em várias cidades do mundo. O carnaval não é algo só do Brasil. Outro dia eu estava vendo no YouTube carnaval em Trinidad e Tobago, uma ilhazinha que tem acima da Venezuela. Aí por curiosidade eu fui ver. Aí vi carnaval no Uruguai, carnaval em Cuba, carnaval em Veneza. Cada país vai ter o quê? Características próprias. Aqui da Latinoamérica, da América Latina, são muito parecidos conosco. Só que, claro, a música que se toca não é o samba. São as músicas típicas de cada país, de cada região. Merengue, salsa, né? Essas coisas. Então a gente precisa ter a noção de que o carnaval, ele não é algo do Brasil. Outra coisa, o carnaval se origina da antiguidade, festas populares. Na Babilônia, na Mesopotâmia, você tinha festas populares em que havia, uma vez no ano, o hábito da inversão. As pessoas ricas se vestiam de pobres e as pessoas pobres se vestiam de ricas. Homens se vestiam de mulheres, mulheres se vestiam de homens. Isso tinha na Babilônia. Na Grécia Antiga, você tinha as festas de Dionísio. Dionísio era um deus, uma divindade grega. E tinha o Baco, que também era uma divindade grega. Essas festas, eram regadas a desfiles, canto e vinho. Então, eram festas dionisíacas, em que a pessoa se deixava levar pela folie. Folie é a folia, é a loucura. Folia é a palavra que quer dizer, vem do francês, folie, a loucura. A pessoa se permitia, através do embebedamento, se fantasiar com flores e festejar sem limites e sem regras. Isso foi levado para o Império Romano. Com o cristianismo, essas festas continuaram. A igreja, então, na Idade Média, lá pelo século IX, o que ela fez? Ela tentou enquadrar essa festa. As Saturnálias, as Lupercálias, que eram as festas de inversão, de fantasia, em que ninguém era de ninguém, eles buscaram enquadrar aquilo
colocando a carne vale. A carne vale. O que era isso? O que a igreja tentava fazer? A carne não vale nada. O que vale é o espírito. Carnevale vem disso. Olha que coisa engraçada, né? Era o período do jejum que antecede a Páscoa. 40 dias antes é a quarta-feira, em que a pessoa deve entrar em jejum, se abstendo então de comer a carne e de qualquer prática mundana. Funcionou? A igreja conseguiu? Hein, gente? Sim ou não? Não. O que a igreja conseguiu foi levar essa festividade para todos os lugares em que havia igreja. Então o carnaval, ele é popular em todo o Ocidente. Onde tem cristianismo, tem o carnaval. No nosso caso, quando nós estudamos sobre o carnaval, nós precisamos saber por quê. O que o espírita tem contra o carnaval? O espírita não tem nada contra a vida particular de cada um. Nós precisamos ter como centro das nossas ações a assistência aos outros e o autoconhecimento. Autoconhecimento a partir do vislumbre de que há um mundo espiritual. Então o que nós precisamos saber é como esse mundo espiritual se comporta com relação a nós, para que nós busquemos as melhores sintonias, as sintonias de luz, as sintonias divinas, a sintonia de Deus, e evitemos as sintonias enfermas, porque os enfermos nós precisamos assisti-los e não dar a eles mais material para a sua loucura. Então a doutrina espírita não tem nada contra o carnaval. Para a gente entender isso, eu assisti uma palestra lá no YouTube da Anete Guimarães sobre obsessão. E logo no início da palestra, ela vai falar sobre o carnaval. Ela achou uma pesquisa da revista Veja de 1975. Nessa pesquisa, eles foram na ilha entrevistar pessoas que brincavam carnaval num clube famoso, Ilha Pochá Clube. O carnaval da Ilha Pochá era um carnaval famoso nos anos 70 e 80, devido à sua licenciosidade, né? Muitas fotos de carnaval eram tiradas em clubes como esse e eram postadas em revistas pornô, devido à alta densidade de pornografia. Então era um carnaval conhecido mundialmente, o carnaval da Ilha Pochá. O problema do carnaval é o samba. É o samba. O problema é o samba, gente? O problema do carnaval é as pessoas se fantasiarem. Ai, aquela fantasia esquisita atrai o obsessor. Fantasia atrai o obsessor? O problema do carnaval é esse relatório dessa entrevista aqui, ó. Perguntaram às pessoas que frequentavam esse clube por que elas iam ao clube. Qual era o motivo de brincar o carnaval no Ilha Pochá? Em primeiro lugar, beber tudo que não bebeu o ano todo. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, aventura sexual. Terceiro lugar, drogas. Aí vem o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, isso dando os motivos. O oitavo lugar, o nono, o décimo. Em 12º lugar estava brincar o carnaval. Então, as pessoas que iam lá, elas não estavam ali para a marchinha tocar
e elas dançarem. A intenção das pessoas era das mais variadas, e todas elas, as primeiras, em que a maioria se locupletava, era encher a cara, sexo sem limite, sem regra, e drogas. A doutrina espírita nos explica que as intenções atraem os espíritos, porque nós vivemos num mundo em que há uma nuvem de testemunhas. Os espíritos, eles não estão relegados a um céu e a um inferno. Então o problema do carnaval não é a cultura, a música. O problema são as intenções. E as intenções criam o padrão vibratório. Lá onde eu moro é um local de samba. Eu moro bem entranhado no local de samba. Tem o dia do samba, não tem? É bem na minha rua, ali. É bem entranhado. Eu moro bem no núcleo do samba. Bem ali entre Oswaldo Cruz e Madureira. Na minha rua coloca um coreto, né? Pois bem, semana passada contrataram Sorriso Maroto, foi lá em Madureira. Deu de 50 a 100 mil pessoas. Eu estava no evento da Comerge, não consegui entrar porque estava tudo parado. Foi muita gente. Aí depois as pessoas foram dizendo, mostrando. Teve arrastão, muita briga, muito assalto, confusão nos ônibus, porque não tinha vazão. 50 mil pessoas, gente, é muita gente. Muita gente. As pessoas postavam fotos, eu achava, caramba, como é que pode? Parou tudo. Madureira parou aquele domingo. Vejam bem, isso foi um dia, em um bairro da cidade. Você vai lá, você gosta do Sorriso Maroto, você vai lá assistir. Você pode garantir o padrão vibratório elevado naquele ambiente? Você está bem intencionado. Você pode garantir que as 50 mil pessoas ali estão todas no alto nível de consciência espiritual? Sim ou não, gente? Então, nós temos um problema. Se você dá uma festa na sua casa, você vai fazer aniversário, e chama 15 pessoas, você tem controle daquilo ali. Se você dá uma festa para 300 pessoas, você já não tem um certo controle. A festa tem álcool, você não pode garantir que não vai sair uma confusão. Algo então em que tenha mais de 1000 pessoas e é aberto, nós não temos noção das diversas intenções que estão ali envolvidas, encarnados. O carnaval é coletivo, todos os bairros, todas as cidades têm. E esses índices, que são de 1975, continuam os mesmos. Os primeiros lugares são os mesmos. Não mudou nada. E olha que esse clube é um clube desses que você paga alto para entrar. Imagine na rua, que é de graça. Então nós já começamos a identificar que o problema do carnaval não é o samba, não são as pessoas em si, porque o espírita não pode ter medo de gente, nem discriminar a gente, mas a gente precisa estar vigilante. Por quê? As energias gravitantes são reais. Isso não é uma fantasia. Vou dar um exemplo que não tem a ver com o carnaval. Alguns anos atrás, não me lembro quanto tempo, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, nós fomos numa excursão pelo Arautos
a São João del Rei, Tiradentes. Você foi nessa excursão? São João del Rei a Tiradentes. Tem uns 10 anos. Mas já foi a Tiradentes? Não sei se alguém aqui já foi a Tiradentes, cidade de Tiradentes. E uma das lugares que você vai a Tiradentes são as igrejas. Eu fui lá numa igreja, você paga para entrar. Quando eu entrei na igreja, muito ouro, né, na madeira, mas foi eu entrar e uma vibração pesada, muito pesada, opressora, muito pesada, quase que angustiante, deprimente. Eu quase que ouvia a raiva e o ódio dos escravos. É uma coisa muito esquisita. E aquela pressão, eu estou olhando, não podia bater foto, e aquela coisa assim, quase irrespirável. Eu que tinha sido católico, e a igreja que eu frequentei, o ambiente era muito leve, era muito espiritualizado. Eu comparei a igreja lá da minha juventude e aquele ambiente opressor, como é que eram diferentes. O que era aquela opressão? Eram o conjunto de sentimentos, pensamentos, energias e espíritos que criavam o que Kardec chamava de atmosfera espiritual. Os ambientes têm atmosfera espiritual. Kardec nos explica isso. E as atmosferas espirituais criam induções, perturbações, criam situações boas que predispõem à cura, ao socorro, ao amparo, ou que incentivam o acidente, a enfermidade, a loucura, a permissividade, os destinos errados, as escolhas erradas. Esse livro, ele é maravilhoso. É um livro maravilhoso. Na opinião pessoal, tá? Não tem nenhum valor literário, é apenas gosto, opinião pessoal minha. Dos livros de Manuel Filomeno, é o livro que eu mais gosto. Tanto é assim que eu acabei de sair do Arautos, porque de 5 às 6h30 a gente estuda. Eu falei, pessoal, eu estou indo fazer uma palestra agora, imagina o título. Aí todo mundo ficou assim, imagina o título. Aí eu peguei o livro que a gente está estudando. Eu gosto tanto do livro que a gente está estudando ele lá no Arautos. E esse livro vai nos mostrar que o carnaval, devido às milhares de pessoas brincando, mas presas a uma série de problemas, extravasando o que tem dentro. Ora, você extravasa o que você tem dentro. Todo mundo está buscando evolução espiritual? Vamos falar sério. Não. Estão? Não. As pessoas entendem que o perdão deve ser uma coisa que a gente deve buscar sempre, porque na verdade não existe vítima, e tudo que acontece conosco não é fruto do acaso. Se uma dor, uma contrariedade nos acontece, é porque nós estamos ou em provas ou em expiações. A gente sabe disso. As pessoas sabem disso, gente? Então é claro que quando você está lidando com questões coletivas, você está preso às pessoas externarem. Uma guerra aqui, carnaval aqui, ó. Pronto, resolvido. A gente externar o que nós temos dentro. Ora, se você está numa festa coletiva em que a maioria das pessoas tem dificuldades emocionais, tem ciúmes, medos, raivas, no carnaval é comum, não sei porquê, mas talvez a vibração
em que as desforras, a coisa aconteceu há 3 meses, a pessoa espera o carnaval para chegar lá e se vingar. Então você começa a perceber que o carnaval, ele é um período em que você não é proibido de sair. Não é proibido. Mas se você sai, a sua vigilância precisa ser redobrada. Alguns anos atrás, um amigo meu disse que ia montar uma barraca lá perto de casa. E aí eu falei para ele: olha só, você tem noção da doutrina espírita? Vigia, porque você vai montar uma barraca para vender não sei o quê. Vigia que carnaval é complicado. Aí ele disse: não, mas comigo não tem esse problema não. Eu fui para a Comérgia, com um evento que acontece no carnaval. Aí, algumas semanas depois, encontrei com ele na rua. Sempre encontro com esse vizinho na rua. Aí ele dizendo que deu uma confusão na família. Então, ele acabou batendo no sobrinho. Isso tudo na segunda ou domingo de carnaval. Uma confusão danada. E tudo por causa da bebida, que não pagou, que pagou, não sei o quê. Aí eu falei: olha só, como é que o clima, a ambiência, predispõe a gente a atitudes, o nosso pior. Se você está num ambiente, vocês sabiam, falando melhor, vocês sabiam que existem cidades espirituais que você não consegue pensar mal do outro? Você não consegue pensar mal do outro. A cidade é tão elevada que você só consegue ter bons pensamentos. Aí o que acontece? A gente não consegue ir para lá. Porque se a gente for para esse nível de local no mundo espiritual, a gente começa a pensar que está maluco, porque a gente não consegue raciocinar direito. A gente não respira, a gente se sente mal, oprimido. Por quê? Porque a gente está tão acostumado a agredir, a falar mal, a se colocar acima dos outros, que essas esferas em que só a fraternidade existe, a gente não tem evolução para estar lá. A gente não está lá porque Deus não quer. A gente está lá por incapacidade. Você não consegue. Se te levam para lá sem uma devida preparação, você fica em coma. Você não consegue pensar ou raciocinar nesse clima. Tal é o nosso nível de egoísmo. Por isso que, a partir do cristianismo, uma série de missionários, o que eles começaram a fazer? Começaram a construção de vilas e vilarejos espirituais nas zonas chamadas umbralinas. O nosso lar é uma cidade umbralina. Ela nasce no meio das regiões inferiores. Por quê? Já que as pessoas não conseguem ascender, nós vamos. E o mundo espiritual começa então a regenerar as zonas inferiores do mundo espiritual da Terra. O trabalho da doutrina espírita é implantar esses valores na Terra, já que lá no mundo espiritual essa revoada de luz se iniciou principalmente a partir do cristianismo. No livro Obreiros da Vida Eterna, há um caso, logo no início do livro, há um instrutor que está sendo homenageado, porque ele é um campeão de trabalho nas zonas inferiores. Chama-se Albano Metelo. E ele conta que ele não fazia sempre isso. Que no início, ele, quando estava encarnado, fez um esforço danado para evoluir. E eu pensei, interpretei assim: ele deve ter sido um monge budista, ou monge franciscano, alguém que vivia retirado, em meditação, em ascetismo. E aí ele diz que graças a essas práticas, ele encontrou um local
de luz no mundo espiritual. Um local bonito, espiritualizado. Num certo dia, ele viu, surgindo de esferas superiores, seres luminosos, mestres espirituais. E ele chegou para uma dessa figura angelical e perguntou: o que está vendo? E esses seres, um desses seres olhou para ele: hoje Jesus está indo às zonas umbralinas. E aquela revoada de luz descendo para as esferas inferiores. Aí ele falou: caramba, se esses seres estão indo lá para o umbral trabalhar, quem sou eu para ficar aqui no bem bom? E aí ele fez o quê? Esse movimento que eu estou falando. O cristianismo no mundo espiritual se torna uma construção da regeneração das zonas inferiores. Nós espíritas fazemos o grupo, fazemos a mesma coisa com as casas espíritas. Os grupos espíritas criam núcleos de luz. Para quê? Para que nós daqui possamos irradiar educação das almas. E ao sabermos que as pessoas ainda trazem dentro de si muito fel, muita amargura, muita enfermidade, em eventos coletivos em que isso é permitido se externar, nós sabemos que a ambiência será pesada. E uma ambiência pesada, ela estimula coisas pesadas. A ambiência que o carnaval deixa, os bairros, nos alerta para a vigilância redobrada. Vigilância no que falamos, vigilância em como nós lidamos com os conflitos, vigilância com os nossos filhos, vigilância com o nosso pai, com a nossa mãe. Por quê? Há uma tendência de vários problemas que a gente vai carregando explodirem nessa época. Por que isso acontece? Devido à vibração pesada que fica, espíritos que normalmente ficam nas regiões inferiores, que não têm acesso aqui a essa ambiência. Eles têm acesso, mas eles não têm livre acesso. Eles chegam aqui na superfície através das embaixadas umbralinas, por exemplo, locais de meretriz. Nesses locais eles têm acesso, mas eles não conseguem, devido à densidade, livre perambulação pela cidade. A maioria são muito inferiores. Só que na época do carnaval, como você tem milhares, não é 50 mil pessoas, são milhões de pessoas se colocando em busca do prazer. A atmosfera fica saturada e eles encontram condições, digamos assim, entre aspas, tá, gente? Que espírito não respira, mas é essa a sensação que eles têm. Eles têm condições de respirar aqui na atmosfera. Então, no carnaval, a nossa rua, essa rua principal aqui que eu desci, qual é o nome dessa rua principal? Salgado Filho. Você desce ela, normalmente. No carnaval, vai continuar descendo. Só que a gente não vê, mas a ambiência está empesteada. Isso quer dizer o quê? O que aconteceria normalmente, e você não reclamaria, se você não estiver vigiando, é aquele dia que você vai tirar desforra com o teu vizinho. É aquele dia que tu vai pegar o paralelepípedo e tacar no portão dele. Por quê? Porque está tudo, como diz a expressão, a gíria nossa aqui, né? Está tudo dominado. Como é que eu escapo disso? Quanto mais eu estiver buscando o espiritual, é fácil. Porque uma vez que você está numa busca espiritual,
Os locais pesados te afastam naturalmente. Você naturalmente não se sente bem. Mas muitos de nós têm afinidade com a música, têm afinidade com a cultura, têm afinidade com a prática. E isso muitas vezes diminui a nossa sensibilidade espiritual. E aí a gente insiste em frequentar esses lugares. O que a gente deve fazer? Redobrar a vigilância. A doutrina espírita, ela não proíbe as pessoas de brincarem no carnaval. O que ela nos informa é o seguinte: o carnaval, como qualquer local em que você tem grande aglomeração de pessoas, um número imenso de pessoas buscando sexo, bebida, prazer, drogas, etc, etc. A ambiência está empesteada de trevas. Esse livro vai nos mostrar como vários acidentes acontecem estimulados por esse clima de carnaval. Um dos acidentes que o livro nos mostra, que muito me impressionou, na época, quando eu li pela primeira vez, eu devia ter uns 20 anos, eu fiquei empolgado com a informação, eu queria lá no arquivo do Jornal Globo ver quando que isso aconteceu. Que é um acidente que acontece no Mangue, ali na Presidente Vargas. Um carro com jovens, eles todos bebendo, cai no mangue e eles morrem. E a equipe espiritual vem socorrer e tirar eles do corpo. Só que quando eles desencarnam, acontece um fenômeno interessante. Cada um vai para uma região. Aí o Dr. Bezerra explica. Cada um, o quê? Segundo suas obras. Mesmo eles tendo a assistência para o desencarne, cada um, a vibração de cada um vai levar, e o único que eles conseguem ajudar é o filho de uma senhora desencarnada, que é quem só pede socorro a Dr. Bezerra, porque ela não consegue impedir o acidente. O acidente não estava programado. Entenderam isso? Eles não eram para desencarnar ali. Por que eles desencarnaram ali? Porque eles usaram o livre-arbítrio, encheram a cara, som alto, drogas e foram dirigir. Pessoas morrem de acidente de trânsito nas épocas de Ano Novo e Carnaval. E a maioria dessas pessoas não morrem porque chegou a hora. Morrem porque estão alcoolizadas. E pasmem vocês, um dos maiores debates atualmente é a liberação da maconha. Vejam bem, a maconha cria uma sensação que tira a pessoa do que ela é. Ao liberar, se isso for liberado, haverá uma tendência a aumento de acidentes de automóvel, de percurso. E a parte da sociedade que será mais atingida será aquela que mais morre em acidente de automóvel. Qual é a faixa etária que mais morre em acidente de automóvel? Os jovens. Então a gente vê que a gente vive momentos de uma guerra espiritual. Se você diz que é contra a liberação das drogas, as pessoas vêm dizer para você: não vem com a tua religião querer me impor limites. É difícil. Nós não conseguimos ainda fazer com que as pessoas saiam da animalidade, percebam que são imortais,
que não são apenas sensação. O mundo nosso vive em termos de dinheiro, fama, poder e sensação. E nós, que temos afinidade com tudo isso, mas não queremos mais isso, travamos um conflito duplo, um conflito íntimo conosco mesmos e ainda a necessidade de esclarecer as pessoas sobre isso. A vida é um dos maiores investimentos espirituais que existem. Ninguém aqui está encarnado para passar um grande período de férias. Renasceu na Terra é um mandato divino para o crescimento. Se você está encarnado, é Deus dizendo assim: eu acredito que você pode ser melhor. Só que a maioria das pessoas estão cegas da realidade espiritual. Cabe a nós que temos o conhecimento espírita vivenciarmos em períodos de festas como Ano Novo, Carnaval, Natal, todos os feriadões, nós precisamos estar vigilantes. Não é dizer que a gente tem que ficar recluso, orando, não é nada disso. Se você vai para o Parque de Madureira para ver o Sorriso Maroto com a sua esposa, ok, você vai. O ambiente está pesado, está saturado. Você tem que saber o seguinte: pode ter empurrão, pode ter alguém passar a mão na sua esposa, pode alguém te xingar, pode alguém pisar no teu pé, toda briga do seu lado, a pessoa jogar cerveja, a pessoa gargalhar. Por quê? A ambiência é contra você, é contra as coisas positivas. Pode não acontecer nada disso, você ir lá e sair ileso. Mas, se você se sujeita a ir num local coletivo, você precisa ter uma ideia clara de que isso já não é muito para você. Nós fomos certa vez, eu e minha esposa, fomos num local de música com meu irmão, a esposa dele, e nós estávamos lá no local de música, e aí eu tenho uma reação espiritual meio esquisita. Quando a coisa não está boa, eu começo a me pinicar todo, começa a dar umas coceiras. Aí eu comecei a me pinicar, mas eu estou lá quieto, né? Estou sentindo a pinicação. O que eu fiz? Redobrei a vigilância. Quando uma pessoa passou atrás da minha esposa, eu estava assim olhando para ela, a pessoa passou, eu não vi quem foi. Ela arregalou, ela não viu nada. Ela arregalou o olho e viu, já a mediunidade mais ostensiva, ela viu assassinatos, ela viu mortandades, ela viu tanta coisa ruim, que ela abriu o olho: eu quero sair daqui agora. Num ambiente coletivo, você está sujeito a lidar com um número de pessoas que têm experiências trevosas. E você precisa estar vigilante, estar sempre sorrindo, quando se arrisca a entrar num ambiente assim. Daí que a gente precisa se questionar: vale a pena? É uma questão que cada um deve fazer. Porque à medida em que você se espiritualiza, você começa a colocar limites e ter o maior discernimento se aquele lugar é para você. Não é a doutrina espírita que te diz não vá ou não pode, não é nada disso. É você que já liga o Simancol. Ah, vai para qual praça? Ah, vai para a praça aqui. Aquela praça, qual é aquela praça ali? Então uma pracinha que tem aqui nessa rua.
Safadão vai para lá, vai dar 200 mil pessoas. Você vai ou não vai? Não, eu vou. Se você vai, você tem que aumentar a tua vigilância. Não é isso? O carnaval, gente, não está desassistido. O carnaval, não, tudo isso que eu falei, não significa que não há amparo espiritual. Olha que coisa curiosa. Nesse livro, Manuel Filomeno nos conta uma coisa muito curiosa. Mas antes de falar o que ele fala aqui, deixa eu contar para vocês o que aconteceu comigo há 2 semanas atrás. Lá no meu trabalho chegou uma pessoa: Anderson, que coisa interessante. Parente meu, que não é espírita nem nada, estava passando pelo Campo de Santana. Você sabe o que ele viu? Ele disse que viu um monte de enfermeiras com aquelas abas para cima antiga. Sabe aquele uniforme dos anos 20 de enfermeira? Ele viu aquele monte de enfermeiras assim, e depois elas desapareceram, como se ele tivesse uma visão. Isso tem 2 semanas, a pessoa tinha visto naquela semana. Aí eu falei para ele, aí ele falou: é aquilo que o Manuel fala nas Fronteiras da Loucura, né? Eu falei: é. Nesse livro ele conta que Dr. Bezerra faz uma base hospitalar no Campo de Santana. Vocês conhecem o Campo de Santana? Fica ali em frente à Central do Brasil. É uma base hospitalar. E há 2 semanas atrás, uma pessoa que nem espírita ela era, nunca leu esse livro, ela viu as enfermeiras lá, espirituais. Por que ele cria uma base hospitalar de emergência que só funciona nessa época no Campo de Santana? Para assistir, olha que coisa, para socorrer encarnados e desencarnados. Então, você tem o ENEF, que é um evento que acontece em diversas casas espíritas, a socorro a desencarnados. Desses milhões de espíritos que saem das zonas umbralinas e conseguem respirar, muitos são socorridos. Muitos acabam se lembrando o que era viver como encarnado e sentem saudade. É aquele momento em que a espiritualidade consegue despertar eles, que estão há 30, 40, 50, 100 anos nas zonas inferiores. Na Comerge você tem isso, nas diversas Comerge. Ou seja, mesmo durante o carnaval, é tempo de assistência. Nós que vivemos em um mundo que quer ser um mundo de regeneração, precisamos estar atentos a nos tornarmos úteis para o plano espiritual. Participar do ENEF, participar da Comerge. Mas a Casa Espírita não abre no carnaval? Fazer sua leitura, as suas preces, fazer da sua casa um núcleo de luz, para que o amparo possa acontecer na sua casa e se irradiar nas redondezas. Aonde nós formos, estarmos orando, vigilantes. Porque em ambientes em que há festas coletivas, a nossa vigilância ela tem que ser redobrada. Não importa onde você esteja. Você está viajando. Você foi para Cabo Frio no carnaval. Mas é uma outra cidade menor. Vigiando. Cabo Frio tem muito trio elétrico. Tem aquela música do Caetano Veloso que diz assim: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. O que ele não sabe é que o dobro de quem já morreu está ali. Para cada um encarnado tem 3, 4 desencarnados.
Então essa música ela está um pouquinho equivocada. Atrás do trio elétrico tem muita gente desencarnada. Mas veja bem, é gente que precisa ser auxiliada, não desprezada, e nem muito menos nós temos medo. Nós temos que ter compaixão, amizade, amparo. Nós não falamos isso tudo, nós não podemos pensar em demônios, inferno, mal. Às vezes a pessoa chega na casa espírita porque está tendo visões. Ela viu um vulto negro passar da cozinha para a sala. Aí ela corre para a casa espírita. Aí chega na casa espírita, a gente precisa orientar a pessoa. Você precisa orar. Participa das palestras espíritas que vão te instruir. O passe. Você não precisa de desobsessão, não. Você só está vendo o que já está lá desde sempre. Porque nós vivemos em meio a uma nuvem de testemunhas. Os Espíritos nos acompanham e nos influenciam mais do que a gente possa imaginar. O que cabe a nós é manter uma sintonia com os Espíritos de luz, com os Espíritos bons, com os bons pensamentos. Como? Primeiro, já vou falar no mais difícil por causa do tempo. Não vou falar mais mal de ninguém. Acabou. Falar mal de alguém? Nunca mais. Mesmo aquelas pessoas que são insistentes. Tem gente que ela faz tudo para a gente falar mal dela, não tem? A gente perdoa. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Tudo bem, ela é. Mas nós não precisamos pensar mal dela. Porque à medida em que eu penso mal dela, eu me aprisiono a ela. Olha que coisa esquisita. Vou tentar explicar aqui em 2 minutos. Quando você ama, você une. Quando você odeia, você ata, se aprisiona. O que vocês querem? Vamos lá, para vocês acordarem. Vocês querem a união fraternal ou a prisão? Algema a pessoa? Hein? Exatamente. Então a gente não adianta odiar, vilipendiar, enraivecer, maltratar. Nós precisamos nos libertar. O tempo de carnaval é um tempo que leva as pessoas a tomarem atitudes de prisão kármica, em que ela fica aprisionada aos vícios e a obsessões e a uma série de atitudes que desviam ela da sua programação encarnatória. O que nós precisamos é redobrar a vigilância para que nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nesse período e antes e depois dele, durante a nossa vida, sejam portas de libertação. Não pensem vocês que são inocentes, santos. Ninguém aqui é santo, a não ser eu, que sou Anderson Fernando dos Santos, mas só no nome. Nós somos espíritos imortais que viajamos há milênios com muitas experiências. Cada um de nós tem muitas vidas, muitas existências, e nenhum de nós está isento de ter cometido erros. Cometemos muitos equívocos. Então hoje, o que Jesus espera de nós não é nós nos chafurdarmos na culpa. Isso não adianta. Culpa não resolve nada. É nós trilharmos o caminho da libertação. E esse caminho começa e termina com o amor. Durante o carnaval, estejamos onde estivermos, façamos o que tivermos que fazer, que nós possamos pensar sempre no amor.
na solidariedade, na simpatia, no sorriso, não nos deixando envolver pela atmosfera, pela egrégora, pela atmosfera psíquica que se cria devido à invigilância de muitos. Que nós não os condenemos, mas que nós os amparemos com nossas melhores vibrações. O tema é amplo, teria muito mais coisa, mas nosso tempo, eu acho que deu para a gente ter uma visão de qual é a ideia espírita sobre o carnaval. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos inspire e que nós possamos, nesse período em que se aproxima o carnaval, redobrar a nossa vigilância. A primeira pessoa que a gente precisa desconfiar é de nós mesmos. Desconfiemos de nós e amemos ao próximo.